Melissa era uma moça alegre, que não tinha o que reclamar. Vivia muito bem, estava prestes a se casar com um homem incrível e amava muito seus entes queridos. No entanto, a situação mudou quando a mãe de Melissa, Dona Ivete, desenvolveu uma doença grave, possivelmente terminal. Após meses vendo a pobre mãe sofrer tanto, ela se cansou e sentiu o desejo de tomar uma atitude absurda para libertar sua mãe de tanta dor. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Melissa acordou abruptamente mais uma vez. O mesmo pesadelo a atormentava, noite após noite. Sonhou com sua mãe, Ivete, que estava internada no hospital há meses por conta de uma grave doença que havia contraído exatamente no dia do casamento de Melissa. Desde então, Melissa não teve mais paz. O que era para ser o dia mais feliz de sua vida se tornou o pior pesadelo. Aquele casamento só havia dado certo por causa da mãe, que sempre apoiou e incentivou em todos os momentos. Ivete cuidou de Melissa desde quando ela era pequena. A protegeu de seu pai, um homem distante e nada amoroso, que acabou falecendo em um acidente enquanto voltava de mais uma de suas escapadas noturnas. A relação de Melissa com a mãe era muito próxima, quase simbiótica. Por isso, vê-la tão fragilizada em um hospital, a vida se esvaindo dia após dia, era um tormento constante. Melissa mal conseguiu aproveitar seu casamento. Em vez de alegria, a cerimônia foi marcada pela angústia e preocupação com a saúde de Ivete. Apenas um mês após o casamento, ela e Joseph se separaram. Melissa simplesmente não conseguia ser ela mesma, a preocupação com sua mãe consumia todos os seus pensamentos e energias. Joseph, seu ex-marido, ficou completamente frustrado com a decisão dela de se separar. Ele era um homem bom, sempre a tratava com carinho e compreensão, mas a dor de Melissa era insuportável. A separação foi um choque para ele, e a ruptura afetou também suas amizades, pois muitos não compreenderam a profundidade de seu sofrimento. Sentiam que, na primeira dificuldade, ela simplesmente desistiu. Melissa sentia o peso das pessoas que amava indo embora. A separação foi dolorosa, mas ela explicou que não conseguiu evitar. A dor de ver sua mãe doente e a culpa por não conseguir estar presente de corpo e alma em seu casamento a devastaram. Melissa sentiu-se incapaz de continuar qualquer relacionamento, pois sua mente e coração estavam presos ao sofrimento de Ivete. Acordar todas as noites com o mesmo pesadelo era um reflexo de sua alma atormentada, uma alma que ainda buscava um alívio que parecia cada vez mais distante. Haviam-se passado 8 meses desde seu divórcio e 9 meses desde que sua mãe ficou acamada no hospital. Ivete estava completamente debilitada, mal conseguia falar direito. Ao menos se ela estivesse no hospital, porém, bem, com um pouco de saúde e sem dor, eu não ficaria tão mal. Mas vê-la naquele estado, onde ela só tem paz quando consegue dormir, é uma tortura para mim, pensou Melissa, enquanto fazia seu café. Dentro desses 9 meses, Melissa estava melhorando muito gradualmente, tentando viver a vida normalmente. Aos poucos, retomava atividades que havia abandonado, e até cogitou pedir perdão e tentar voltar para a vida de Joseph. No entanto, sabia que ele muito provavelmente a rejeitaria, merecidamente. Durante uma dessas reflexões, navegou pelas redes sociais e viu uma foto de Joseph com outra mulher em um perfil de um amigo em comum. Ele parecia bem feliz. Melissa sentiu uma pontada de tristeza e aceitou a derrota. A vida seguia seu curso, e ela compreendeu que algumas portas se fecham para abrir novas possibilidades. O que restava era encontrar a força para seguir em frente, cuidando de si mesma e enfrentando os desafios um dia de cada vez. Se não fosse Kiara, sua melhor amiga, Melissa não sabia o que seria dela mesma. Era justamente para Kiara que ela estava preparando aquele café. A jovem prometeu visitar a amiga naquela manhã de sábado, quando ambas estavam de folga. A campainha tocou e Melissa se levantou para atender sua amiga. "E aí, sua dorminhoca, como você está nesta manhã de sábado?", Kiara disse, assim que Melissa abriu a porta. Sem esperar que Melissa abrisse completamente, Kiara foi entrando, com seu jeito característico de quem já se sente em casa. "Mal educada como sempre", disse Melissa em tom engraçado, enquanto abraçava a amiga. As duas começaram com os papos de sempre, enquanto comiam. Kiara, como de costume, falava o dobro comparado a Melissa, enchendo a casa com sua energia contagiante e histórias engraçadas. "Você não vai acreditar no que aconteceu ontem no trabalho", Kiara exclamou,
gesticulando animadamente. Melissa sorriu, sentindo um conforto familiar ao ouvir a voz animada da amiga. Deixe-me adivinhar, envolveu o Carlos e mais alguma das suas trapalhadas, brincou Melissa, já antecipando a resposta. Exatamente. Você conhece tão bem essa novela, respondeu Kiara, rindo. Melissa, mesmo em meio às suas próprias lutas, encontrava um refúgio nas conversas com Kiara. O assunto eventualmente foi para a parte tensa. O estado da mãe de Melissa. Kiara fez uma expressão séria ao perguntar como Ivete estava. Melissa olhou para baixo, desanimada. Ela está na mesma situação, respondeu com a voz carregada de tristeza. Sabe, às vezes eu só queria que ela partisse de vez. Kiara olhou para ela com os olhos arregalados. O que você está dizendo, Melissa? Melissa, ainda olhando para baixo, se justificou. Eu já perdi as esperanças em uma possível recuperação dela. É muito pior vê-la sofrendo dolorosamente todos os dias. Kiara suspirou, tentando escolher as palavras com cuidado. Eu entendo a sua situação, amiga, mas você nunca deve desejar isso. Melissa balançou a cabeça. É só modo de dizer. Kiara não sentiu firmeza nas palavras da amiga, mas decidiu mudar de assunto, percebendo a dor profunda por trás das palavras de Melissa. Vamos sair logo, temos que aproveitar a folga depois de uma semana tão difícil. Melissa forçou um sorriso, grata pela tentativa de Kiara de aliviar a tensão. É uma boa ideia. Aonde vamos? As duas amigas pegaram suas bolsas e saíram, tentando deixar para trás, ao menos por algumas horas, os fardos pesados que Melissa carregava. De tarde, após sair com Kiara, Melissa foi visitar sua mãe mais uma vez. Enquanto estava no elevador, ela refletia sobre sua vida nos últimos 9 meses, pensando profundamente sobre o que havia dito naquela manhã sobre Ivete. Seus pensamentos foram interrompidos quando o elevador chegou em seu destino. Ela caminhou até o quarto de sua mãe, abriu a porta lentamente e percebeu que ela estava dormindo, dando leves gemidos de dor, como sempre. Melissa sentou-se ao lado da cama, na cadeira que havia ali, e ficou lá, continuando a refletir. Depois de 2 horas, sua mãe ainda não havia acordado, então ela decidiu levantar-se e caminhar em direção à porta. Tinha a intenção de sair, respirar um pouco, comer algo e depois retornar. Foi isso que ela fez. Horas mais tarde, quando Melissa retornou ao quarto, já era noite e os leitos do hospital estavam vazios, felizmente aquele hospital não lotava com frequência. Ela abriu a porta e percebeu que sua mãe estava acordada. Ao lado dela, havia uma caixa com algo dentro, aparentemente Ivete havia sido interrompida por sua filha enquanto fazia alguma coisa. Melissa entrou no quarto e cumprimentou a mãe, que lentamente a cumprimentou de volta, perguntando o que ela estava fazendo lá tão tarde. Melissa explicou para ela, enquanto caminhava lentamente em direção à mãe. Seus passos pareciam carregar um peso extra naquele momento, sua expressão era diferente, seu olhar mais sério, mais determinado. Por alguns instantes, enquanto ainda estava de pé, Melissa ficou olhando para sua mãe, observando o quanto ela estava sentindo dor e se esforçando para não deixar isso claro, para que a filha não ficasse preocupada. Era daquele jeito desde o princípio, e Melissa não aguentava mais ver aquilo. Ivete murmurava algo para a filha, mas Melissa parecia não ouvir, absorta em seus próprios pensamentos. Desde que entrou no quarto, ela estava decidida a fazer algo. Ignorando os murmúrios de sua mãe, Melissa estendeu o braço na direção de um aparelho. Melissa, minha filha, o que você está fazendo? Não desligue o aparelho, senão eu. Ivete não conseguiu terminar de falar. O corpo frágil de Dona Ivete cedeu, seus olhos se fecharam, e a respiração cessou. Melissa ficou olhando para ela, perplexa. Depois de alguns segundos, sua ficha finalmente caiu. Ela arregalou os olhos e começou a gritar mãe. No entanto, ela havia partido. O silêncio que se seguiu foi cortante. Melissa olhou para sua mãe com os olhos arregalados, percebendo a confusão em sua mente. Ela se aproximou do leito, lentamente, com uma mistura de choque e angústia. Aquilo não era o que ela planejava, não era o que ela queria, mas já havia acontecido. 3 dias haviam se passado desde o ocorrido, e Melissa estava tão abalada que não foi capaz de comparecer ao enterro de sua amada mãe. Os demais parentes cuidaram de tudo, enquanto Melissa, por sua vez, deu apenas o apoio financeiro necessário. Neste meio tempo,
Depois que os enfermeiros relataram às autoridades o que Melissa contou que ocorreu e depois que ela nem sequer compareceu ao enterro de Yvette, Kiara, mesmo sendo sua melhor amiga, começou a pensar o pior. Logo, ela imaginou que Melissa havia feito uma loucura e desligado os aparelhos que mantinham Dona Yvette viva. Custou a Kiara acreditar naquilo, não conseguia imaginar que sua amiga fosse capaz de tal ato. No entanto, Kiara queria justiça, então, depois de mais 2 dias, ela tomou coragem e foi à delegacia sem falar com Melissa. Kiara revelou o ocorrido às autoridades e mencionou que Melissa, na manhã do falecimento de Dona Yvette, afirmou que achava melhor se ela partisse de vez. Coincidentemente, na mesma noite, Yvette faleceu por algum problema em seus aparelhos. As autoridades decidiram apurar tudo minuciosamente e começaram uma investigação contra Melissa. Melissa não estava mais indo trabalhar, nem recebendo visitas. Ela apenas ficava em casa o dia inteiro, vivendo de calmantes e remédios tarja preta que comprou de forma ilegal. Certo dia, ela recebeu a visita dos policiais. Ao ser levada para esclarecer o ocorrido, Melissa foi interrogada. No entanto, durante todo o processo, ela não tentou se defender. Mantinha a cabeça baixa e repetia tristemente: "Eu não tirei a vida da minha mãe." Os policiais apresentaram evidências e mais evidências, mas ela não se defendeu. Apenas continuava repetindo a mesma coisa. Para as autoridades, estava mais do que claro que ela era a culpada. Melissa não quis recorrer a um advogado ou a qualquer tipo de defesa. Ela apenas aceitou sua prisão. No momento em que foi levada para a prisão, Melissa trombou com Kiara. O olhar de Kiara era de decepção e tristeza, enquanto ela proferia palavras de desgosto e reprovação. "Você é um monstro, nunca pensei que você fosse capaz disso. Você me decepcionou como nunca achei que seria decepcionada, nem pelo meu pior inimigo." Melissa abriu lentamente a boca para responder, para tentar explicar-se, mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, foi levada diretamente para a prisão. O peso da acusação, da traição da amizade e da perda da mãe pesava sobre seus ombros, enquanto ela seguia resignada para seu destino. Os rumores de que Melissa havia tirado a vida de sua própria mãe cresciam mais e mais a cada dia que passava. Seus parentes estavam furiosos com ela, mas em nenhum momento, Melissa negou as acusações. Certo dia, ela recebeu a visita de sua tia, irmã da falecida Dona Yvette. Durante várias vezes, a tia insistiu em falar com Melissa, tentando entender o que realmente havia acontecido, mas Melissa nunca quis recebê-la. Após 4 dias na prisão, Melissa foi chamada novamente para prestar esclarecimentos. As autoridades informaram que os profissionais do hospital revisaram a máquina várias vezes, mas não encontraram indícios de que a máquina que mantinha a Dona Yvette viva havia sido adulterada. Sendo assim, eles estavam realmente curiosos para saber o que havia acontecido. "Por que você está agindo assim? Por que não fala de uma vez o que aconteceu para que possamos esclarecer tudo? É a sua mãe, lembra?" questionou uma das autoridades presentes. Melissa finalmente ergueu a cabeça, olhou nos olhos deles e afirmou com firmeza: "Eu disse desde o começo. Eu não matei a minha mãe. Eu jamais faria isso." Dessa vez, seus olhos começaram a derramar lágrimas, e finalmente ela revelou o que havia acontecido de verdade. Melissa não desligou o aparelho que mantinha sua mãe viva. O aparelho ao qual Yvette se referia, na verdade, era um gravador de voz antigo que ela pediu para que Melissa levasse para ela desde o início de sua doença. Yvette o usava para gravar algumas palavras para o caso de ela falecer de repente, sem ter a chance de se despedir das pessoas que amava. Melissa sabia de tudo isso. Quando ela entrou no quarto e viu que sua mãe estava gravando, caminhou determinada em direção a ela. Decidiu que não permitiria mais que Yvette agisse como se não tivesse mais esperança de vida. Além disso, a própria Melissa se arrependeu por ter dito que talvez fosse melhor se sua mãe já estivesse partido. Ela estava determinada a acreditar que sua mãe poderia melhorar e faria a própria Yvette acreditar nisso também. Quando Melissa entrou no quarto, a idosa estava gravando. A filha entrou no quarto decidida, estava pronta para desligar o aparelho de gravação, por isso levantou o braço. Quando a idosa faleceu, coincidentemente no mesmo momento em que Melissa iria desligar o aparelho de gravação, ela deduziu que sua mãe fosse dizer: "Melissa, minha filha, o que você está fazendo? Não desligue o aparelho, senão eu não vou conseguir me despedir." No entanto, não deu tempo. Provavelmente, Dona Yvette ia gravar suas últimas palavras para a filha. Melissa foi solta.
Enquanto saía pela porta da prisão, Iraci, a irmã de Dona Ivete, estava esperando por ela. Querida, podemos conversar? Iraci perguntou com gentileza. Melissa, tristemente assentiu, e elas foram a um café próximo dali. Iraci revelou que tinha revivido o caso, contratado um detetive particular e um advogado para provar a inocência de Melissa, mas não havia sido necessário, pois não havia provas contra ela. Então, Iraci compartilhou a verdade por trás do dia do falecimento de Dona Ivete. Ela explicou que, naquele dia, tinha ido visitar a irmã, enquanto Melissa tinha ido respirar e refletir. Dona Ivete foi sincera com Iraci, expressando sua sensação de que partiria naquele mesmo dia. Por isso, pediu para que Iraci a ajudasse a preparar o aparelho de gravação para que pudesse dizer suas últimas palavras. Foi então que Melissa chegou logo depois, e tudo aconteceu. Ouvindo a história, Melissa começou a chorar novamente. Iraci a encorajou e entregou uma carta para ela, uma carta escrita por ela mesma com as palavras de Ivete. Para minha filha, eu quero deixar mais além de um áudio neste gravador velho. Melissa abriu a carta e leu tudo, com os olhos lacrimejando. Por fim, Iraci colocou a mão em seu ombro e disse: Levanta-se, querida. Ela queria que você retomasse sua vida e voltasse a ser feliz como era antes. Honre este desejo dela. Depois disso, as duas se abraçaram, compartilhando o peso do luto e da redenção. Melissa sentiu um raio de esperança penetrar em sua alma, sabendo que sua mãe queria que ela seguisse em frente com sua vida. Melissa realmente mudou nos próximos dias após ser solta. Ela decidiu retomar sua vida, honrando o desejo de sua mãe. Um dia após ser libertada, Kiara apareceu na porta da casa de Melissa de joelhos, pedindo perdão por ter suspeitado dela. Kiara revelou que sentiu vontade de conversar com Melissa antes de acusá-la, mas não teve coragem. Ela admitiu que ficou péssima desde que Melissa havia sido presa, sentia saudades e se arrependia de não ter confiado em sua amiga. O contexto da situação a levou a chegar àquela conclusão, e ela sentia que tinha que fazer justiça por Dona Ivete. Melissa a abraçou, sinceramente a perdoando, e disse que estava tudo bem. Eu nem queria me defender naquele momento, simplesmente porque eu não me importava com mais nada. Eu poderia provar facilmente que não havia feito aquilo, mas eu não tinha forças. Na verdade, você me ajudou a me salvar. Agora entre, sua boba. Temos muito o que conversar. As duas amigas se abraçaram com força, deixando para trás as mágoas do passado e prometendo apoiar e confiar uma na outra sempre. Meses se passaram, e mais uma vez, Melissa estava no altar, mas desta vez, com um novo rapaz, prestes a se casar. O ambiente estava repleto de alegria e felicidade, refletindo a jornada de redenção e renovação que Melissa havia percorrido. Enquanto ela trocava votos com seu amado, ela sentia uma sensação de paz e realização que há muito tempo não experimentava. Ela sabia que Dona Ivete estaria orgulhosa dela, testemunhando um momento especial de sua vida de algum lugar além. O casamento transcorreu sem contratempos, celebrando não apenas a união de duas pessoas, mas também um novo começo para Melissa. Eu queria muito que a senhora estivesse aqui, mãe. Mas fico feliz em saber que cumpri o desejo que a senhora tinha para mim, Melissa disse, sorrindo. Após a cerimônia, Melissa e seu esposo caminharam juntos para uma nova fase de suas vidas. E assim, Melissa encontrou a paz que tanto buscava. O que você acha que levou Melissa a não querer lutar por si mesma e pela sua inocência, mesmo sabendo que poderia prová-la facilmente? Diga nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.